E aí, galera do nono ano, beleza? É isso aí. Professor Fernando Augusto passando aí para bater um papo aí ainda sobre números irracionais. Mas eu quero falar sobre uma novidade aí. Galera do nono ano tá tendo aula ao vivo às terças-feiras lá no YouTube. Então, queria que você pudesse estar lá conosco. Você que esteve lá, fez perguntas, interagiu conosco, grande abraço, tá bom? Beleza, então olha só. Nossa saudação aí, ok? Tá vendo aí no seu slide? Beleza! Olha só, queria problematizar um pouco aqui com você a ideia de números irracionais, tá bom? Números reais também, que a gente tem batido muito papo frequentemente sobre isso. Eu quero deixar bem claro aqui a ideia de que tudo isso, na verdade, nasce na Grécia Antiga, com o problema da incomensurabilidade. É o que, professor? Pois é isso mesmo, cara. Incomensurabilidade. O que seria, portanto, a incomensurabilidade? Isso aconteceu, como eu já disse em aulas anteriores, ali na época de Platão, aquele filósofo ali na Grécia Antiga, antes de Cristo, uns 300 anos, e o escravo, o jovem escravo, está registrado no Mênon de Platão. Lembra que eu falei sobre isso já? Então, ele vai perguntando assim ao jovem escravo, olha, como é que a gente consegue duplicar a área de um quadrado? Certamente a resposta, Platão foi ajudando ali ao escravo com a maiêutica de Sócrates. É justamente a ideia de que um professor ajudando o aluno com pistas. Ele vai dando ali, então, algumas ajudas. E ali o jovem escravo chega finalmente à conclusão que a duplicação da área do quadrado só é possível a partir da diagonal do quadrado primitivo anterior, o primeiro quadrado. Que coisa interessante. Mas a ideia de incomensurabilidade está justamente na incompatibilidade entre a diagonal e o lado. Ou seja, não há um pedacinho menor que seja tirado da diagonal que consiga se encaixar N vezes no lado. Por mais que tente, a conta não bate. Veja que interessante. Então, o número irracional é um número, é um tipo de número que ele não é obtido pela quebra, pela fragmentação dos números racionais, que é justamente a razão entre dois inteiros. Ok, pessoal? Então, na verdade, eu até já disse isso, que ele é inquebrável. Então, na verdade, os números irracionais, eles até conseguem ser quebrados, mas eles não obedecem à mesma padronização dos números racionais. Saca quando você divide um número por outro e dá uma dízima periódica? Pois é, os números irracionais não são isso. Eles até parecem com a dízima periódica, mas a parte decimal dele é totalmente irregular e infinita. Para vocês terem uma ideia, o número π, por exemplo, já tentaram calcular a quantidade de casas decimais, ou seja, depois da vírgula, onde que para? Até hoje, com os computadores mais potentes, ainda não conseguiram os matemáticos, os cientistas, descobrir quantas casas decimais tem o número π, por exemplo. Porque, na verdade, veja que sacada, porque, na verdade, gente, o fenômeno da obtenção de um número irracional, como a gente tem batido muito papo, não é de ordem numérica, aritmética, não. É de ordem geométrica. Sacou a ideia? Então, é justamente a ideia de você ter um segmento que muitas vezes você não consegue medir, mas é aquele padrão ali, ok? É um segmento chamado, então, incomensurável, ou seja, não dá para medir, ou até dá, aproximadamente, ok, pessoal? Beleza? Eu sugiro que você dê uma olhada aí na nossa aula que foi gravada ao vivo, está disponível no YouTube e aí a gente bate um papo também sobre essas questões, tá bom? Olha só, queria pensar aqui com você uma coisa que é importante numa questão que a gente vai resolver lá no final da nossa aula.
Veja como aparece aí na sua tela. Tá vendo aí a igualdade aparecendo aí? Beleza? Então, tá vendo a igualdade ali agora? Veja como, então, o menor que à esquerda da sua tela, tá? E o maior que à direita da sua tela são justamente aqui as setinhas da reta numérica, ok? Onde o menor que aponta para a esquerda e o maior que aponta para a direita. Tá joia? Se você já ouviu dizer por aí que o maior que tem a ver com o braço direito, olha, esquece. Essa não é ideia, tá? Porque alguém pode ser canhoto. E aí, como é que fica? Tá? Mas essa ideia é oriunda da reta numérica. Olha aí, ó, saca aí na sua tela. Dá uma olhada. Veja, esquerda e direita. Não sua, mas da reta numérica. Ok, pessoal? Beleza? Ok? Vamos lá então. E aí nós temos o famoso número irracional π. Muito cuidado, porque as pessoas tendem a achar, pensar que a obtenção de π é oriunda, tem a sua origem na razão de 2 inteiros. Isso não é o caminho. Arquimedes, quando ele fez essa experiência aí, ele fazia várias tentativas com circunferências de várias dimensões, tá bom? Lembrando que em volta da circunferência, os gregos chamavam isso de periféria e usavam então a letra π, que corresponde ao nosso P, ok? E aí o que é que Arquimedes encontrou? Ele encontrou aquela ideia de 22 sobre 7. Isso é uma boa aproximação para π, tá joia? Mas não é π, tá bom? Não confunda. Então, o segmento de uma circunferência, quando a gente divide pelo segmento do seu diâmetro, então essas medidas aí, testando vários tipos de circunferências, de vários tamanhos, isso então vai convergindo para o valor de π. Porém, nunca chega lá. Mas não fique preocupado, porque a ideia é justamente então a gente parar numa boa aproximação, ok? Só lembrando aqui, galera, tá? Esse diagrama aí dos números naturais, inteiros, Q de números racionais, ali os números irracionais representados pela letra I e os números reais conforme aparece ali na sua telinha, tá joia? Vamos então agora para algumas aplicações. Eu quero resolver alguns problemas aqui. Eu quero que você pegue papel e caneta. Veja bem, pega papel, caneta, teu caderno. Eu não sei como é que tá teu caderno, é o teu estojo. Eu peço que você vá lá e depois vai parando esse vídeo, vai voltando, tentando resolver. Combinado? Beleza? Então vamos nessa. Olha só. Já que a gente está no 9º ano, é um pé, a gente já está com o pé no 1º ano do ensino médio, eu já trago uma questão de vestibular aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Vejamos a questão. Na figura estão representados geometricamente os números reais 0, x, y e 1, conforme aparece na sua telinha. Tá vendo aí? A grande pergunta aqui é justamente qual a posição do número x vezes y. O produto entre eles vai dar o quê? Ele vai ficar em que posição? Vamos pensar um pouquinho aqui? Será que ele ficaria à esquerda do zero? Será que ele ficaria entre o 0 e x? Ou entre x e y, ali na reta numérica, na reta real? Ou será que ele ficaria entre y e 1? Vamos pensar um pouquinho aqui? E aí, o que é que você acha? Olha só, uma coisa importante aqui, é interessante a gente pensar que esse número x e y, sejam eles quais forem, com certeza ele é um número 0, sabe por quê? Veja, ele está entre o intervalo 0 e 1. Sacou aí? Percebeu? Tá bom? Então o que é que acontece? Com certeza não pode ser a alternativa A. Ok? À esquerda de 0, porque eles não são negativos. Ainda que sejam números decimais pequenos, mas eles não são negativos. Então, com certeza não pode ser a alternativa A. Ok, pessoal? Então, ficamos ali para decidir entre B, C ou D. O que você acha?
Vou colocar aqui e a gente vai comentando, tá bom? Então, olha lá. A, nós já vimos que não é correto, ok? Alternativa B, exatamente. Agora, veja, a ideia aqui, então, é analisarmos a questão. Então, mesmo a gente já sabendo que é a letra B, eu gostaria de ler calmamente o item B, o C e D com você, tá bom? Olha lá. Item B, correto, pois x e y ambos estão entre 0 e 1. São números decimais, poderia até não ser, tá bom? Com parte inteira, 0, ok? Portanto, a multiplicação dos dois só pode ser um número decimal ainda menor. Eu diria aqui, como eu não fui o autor dessa questão, tá? Essa questão aí eu trouxe para vocês, está aí a fonte, tá bom? Mas eu diria que poderia ser um outro número, independente dele ser decimal ou não. Eu diria que mesmo ele com vírgula, seja ele até mesmo, vamos dizer, o número real, ok? Tranquilão? Mas o fato é que se eu multiplico um pelo outro, ele permanece ali naquele intervalo entre 0 e 1. Tá joia? E aí a tendência de um número, vou dizer assim, número com vírgula, quando você multiplica um pelo outro, a tendência é ele ir se aproximando do 0 e não do 1. Ok, pessoal? Fica a dica aí. Tá joia? Agora, quando eu tenho números inteiros, então ele vai se distanciando do 0. Agora, quando os dois têm vírgula, a tendência então é eles se aproximarem cada vez mais, então, do 0. Ok? Então, C, incorreto, tá aí, e D, incorreto também. Alternativa, então, B. Tá joia? Beleza? Tranquilão? Legal. Vamos ver outra questão aqui, pessoal? Vamos lá? Olha só, dá uma sacada aí na sua telinha aí. Indique um valor aproximado da quantidade de rede necessária para contornar um canteiro como o da figura abaixo. Ok? Tá vendo aí na sua telinha? E aí nós temos um triângulo. O que é que a gente vai fazer? Exatamente. Teorema de Pitágoras, cara. Vamos lá? Beleza. Olha só. Preparei aqui para você, como você deve lembrar, tá? Vamos chamar a hipotenusa, tá? Que é o lado maior do triângulo retângulo. Vamos chamar ali de x, ok? Como vocês sabem, o Teorema de Pitágoras vai nos dizer assim: x ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, ok? De maneira bem simplificada, estou falando para vocês aqui. Observe que cateto em grego significa lado, tá joia? Hipotenusa, o lado maior, tá bom? Então, a gente vai botar a hipotenusa como x, beleza? Você sabe fazer isso aí, cara. Olha aí, ó, acompanha aí, vamos lá. X ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que vai dar 2. Tá joia? Vamos fazer aqui a operação inversa, lembra? Eu tenho uma potência, então eu vou ter que chamar uma raiz agora, tá joia? Então, x é igual a mais ou menos a raiz de 2. Eu vou considerar a parte negativa, porque a gente está trabalhando com geometria e eu não consigo ter aqui um pedaço de tela negativo, tá bom? Beleza? Então, x vai ficar quanto? Pois é, cara. Olha só. Nós temos aqui x igual a raiz de 2. Muito bem. Agora, no nosso caso aqui, eu não consigo... Vem cá, me diz uma coisa aí, vê só. Tu consegue chegar no armazém e pedir raiz de 2 metros de tela? Certamente que não. O cara do armazém não vai compreender isso. Então é preciso, então, você pegar uma calculadora, por exemplo, e transformar o raiz de 2 numa aproximação aritmética, ok? Agora você pode fazer isso manualmente também. Como é que vai ficar? Olha ali, ó. Lembra disso aí? Beleza. E aí você vai decidir, tá? De acordo com a situação, com a circunstância, qual será, portanto, a aproximação que você vai utilizar. De uma casa decimal, de 2, de 3, ok? É a situação quem vai fazer com que você vai decidir quantas casas decimais você vai aproximar esse número irracional. Tá bom? Tá joia? Então vamos lá. Voltando à questão aqui, x então é aproximadamente 1,41.
Seria então 1,41 m, no mínimo. A questão finalizaria então juntando 1 metro do lado com 1 metro do outro lado, com o valor de x agora, tá ligado aí? Beleza? Olha lá, o valor de x 1,41. Somando tudo, temos 3,41 m. Tá bom? Beleza, pessoal? Probleminha simples aí, tá bom? É possível que esse problema venha a cair em alguma avaliação, mas aí o roteiro é esse aí, tá bom? Vamos ver mais um aqui? Olha lá. Veja esse outro problema que aparece aí na sua telinha. Quantos números inteiros pertencem ao intervalo menos raiz de 10 e raiz de 15? E aí? Veja que nós estamos aqui trabalhando agora números irracionais com os números inteiros, justamente por conta da reta real, ok? Beleza? Então, quantos números a gente vai encontrar nesse intervalo? Acompanhe aí na sua telinha. Fizemos então aqui uma representação simbólica de onde está localizado, portanto, o menos raiz de 10. Percebeu aí? Tá ligado? Você poderia fazer uma aproximação que é 3, alguma coisa a raiz do 10. Lembre que a gente não está trabalhando aqui raiz negativa, que seria então outro assunto dos números complexos. O número negativo está fora da raiz, ok? Percebe aí? Tá bom? Então, o número menos raiz de 10 está compreendido entre o menos 4 e o menos 3. Tá joia? Ele é maior que menos 4 e é menor que menos 3. Ok? A mesma coisa a gente fez aqui com a raiz de 15. Tá joia? Então, a raiz de 15 é um número que é maior do que 3 e menor do que 4. Tá vendo aí que a gente precisa ter a boa compreensão quando vai trabalhar menor que, maior que, sobretudo aí no intervalo da reta real, ok, pessoal? Fica atento a isso aí, tá bom? Então vamos lá, olha só. Beleza, acho que você vai entender melhor agora. Olha só. Eita, olha aí quem apareceu, a calculadora, para nos dar uma ajuda, tá bom? Então vamos lá. Significa então que menos raiz de 10 está ali, ó. Tá vendo ali? Entre o menos 4 e o menos 3 na reta numérica? Em algum lugar por ali, tá bom? Tá joia? E ali nós temos a raiz de 15, que está em algum lugar entre o 3 positivo e o 4 positivo. Em algum lugar por ali. Onde você colocar vai dar certo para o que a gente, ou para o que a questão está pedindo, tá joia? Vamos lá, olha só. Eita, legal! Veja, o que é que a questão está pedindo? Quantos números inteiros? Então ali, ó, conta comigo aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 setinhas. Tá percebendo ali? Então, existem 7 números inteiros que estão compreendidos entre o intervalo da raiz de 10, menos raiz de 10, melhor dizendo, e raiz de 15. Ok, pessoal? Beleza? Tranquilão? Aê! Então, eu tenho 7 números inteiros nesse intervalo. Se não entendeu, volta lá no vídeo. Eu tenho certeza que você vai compreender. Vamos fazer mais uma questão? Vamos lá! Eu estou percebendo que vocês estão, ó, dispostos, rapaz. Vamos lá, ainda tem mais. Ache e mostre na reta numérica real o conjunto solução dessa desigualdade aí. Aí você pode dizer assim, mas professor, eu tenho muita dificuldade de trabalhar com inequações. Tinha, tá bom? Você tinha, tá joia? Tem dificuldade nenhuma, porque basicamente a inequação ela vai obedecer às regras bem parecidas com a das equações, tá bom? Bem parecidas, eu vou dizer por quê. O que é que vai ter uma pequena mudança aí, tá bom? Acompanha comigo aí. Vamos lá. 2 mais 3x menor que 5x mais 8. Essa, portanto, é a inequação ou a desigualdade. É assim que nós chamamos essa sentença matemática. Se ali tivesse uma igualdade no lugar do menor que,
Então, nós iríamos ler como uma equação, ok? Nesse caso, chamaremos de desigualdade ou inequação, tá bom? Vamos nessa. Olha lá. Então, repetindo ela aqui, vamos passar letras para um lado e números para o outro? Vamos lá, do mesmo jeito que você está acostumado a fazer, trocando o sinal. Percebeu aí? Olha lá, ó. O 5x estava positivo no segundo membro e ele agora está no primeiro membro negativo. E o 2, que era positivo no primeiro membro, passou lá para trás para o segundo membro negativo. Tá joia? Então, eu tenho 3x e devo 5x, o que é que vai acontecer? Devo 2x. Muito bem, legal, muito bom. E aí, menor que 8 menos 2, que é 6. Isso, muito bem. Agora, lembra que quando a incógnita está negativa, a gente multiplica por menos 1? Depois eu preparo uma aula para explicar isso aí legal. Mas por enquanto você vai por aí. Tenho certeza que teu professor já falou sobre isso para você, tá bom? Então, vê só. Quando a gente multiplica por menos 1, o que é que acontece? Tudo que é menos vira mais. E quem é mais vira menos. E quem é menor vira maior. Não esqueça disso. Essa é a pequena diferença para as equações, tá bom? É claro que a gente poderia fazer uma análise real aqui e analisar isso algebricamente. Eu não vou por esse caminho, mas eu tenho certeza que você está compreendendo aí. Multiplicou por menos 1, quem era menos vira mais, quem era mais vira menos, quem era maior vira menor. E quem era menor fica maior. Maior que, tá bom? Beleza? Então, aê garoto, aê garota, olha lá, 2x maior que menos 6. E aí, ó, o pensamento ali, ó, tá vendo ali na sua telinha? X é maior que menos 6 dividido por 2. Tem gente que tem dúvida nisso aí. Quando vai passar esse 2 lá para o outro lado, fica pensando assim, professor, eu tenho que mudar de sinal. Já mudou. Ele era vezes. Olha, o 2 junto com o x no meio aí tem uma multiplicação invisível. E quando ele passa para o outro lado, ele assume o papel agora de divisão. É por isso que tem uma fração ali. Sacou aí? Beleza, cara. Tá ligado aí? Então vai ficar x maior que menos 6, agora dividido a operação inversa. Isso é somente a operação inversa, dividido por 2. E finalmente, então, x maior que menos 3. Aí eu chamei uma sobrinha minha aqui para tentar me ajudar. Ela disse, tio, eu entendi. Aí ela rabiscou ali onde era, então, esse intervalo, ou como, então, eu poderia representar isso na reta real. Veja que interessante. X é um número tal que, tá certo? É o número do conjunto dos números reais, tal que é maior que menos 3. O que significa dizer isso? Que, então, ele está ali. A partir do menos 3 em diante, qualquer número que você colocar ali é solução para essa desigualdade, para essa inequação. Então, a solução geométrica na reta numérica dessa desigualdade está aí na sua tela. Percebe aí? A partir, então, do menos 3 em diante. Ok? Tá vendo aí como tá rabiscado aí? E a gente fez de propósito para que você pudesse ver ou visualizar. Lá no seu livro deve ter umas ondinhas assim, tá? Indicando, então, uma família de solução. Significa que a partir do menos 3, qualquer número ali na reta real atende às condições para essa inequação ou desigualdade. É isso aí, galera do 9º ano! Grande abraço, até a próxima, valeu, tchau, tchau!